Olá pessoal, aqui é o Ricardo Vale do Estratégia Concursos. Vamos continuar agora o estudo do Poder Executivo. E eu começo falando a respeito da sucessão presidencial, que aparece lá no artigo 79 da Constituição Federal. Vem aqui comigo na tela, olha só. O artigo 79, ele diz que substituirá o presidente no caso de impedimento e suceder-lhe-á, no de vaga, o vice-presidente. Lembra aqui, ó, substituição, ela se dá em caso de impedimento, que é o afastamento temporário, e a sucessão acontece no caso de vacância, que é quando tem um afastamento definitivo. Então veja, o vice-presidente da República, ele é o substituto natural do presidente da República, né? Vejam aí, a presidente Dilma Rousseff sofreu o impeachment, né? Quem assumiu o cargo? Assumiu o cargo Michel Temer, vice-presidente. E eu pergunto para vocês, Michel Temer assume como vice-presidente. Quem é que se torna vice-presidente? Ninguém! Não há vice-presidente, né? O Michel Temer assumiu a vice-presidência e ele governa como presidente até o final do mandato, né? Não governa sem vice, né? Claro, Michel Temer sofreu impeachment, foi cassado pelo TSE, né? O mandato dele cassado. Aí quem assume? Assume interinamente apenas o presidente da Câmara dos Deputados, tá? E aí nós vamos ver o que acontece quando o presidente da Câmara assume interinamente, tá? Mas é importante que você saiba disso. O vice-presidente, não há que se falar em sucessão do vice-presidente, né? Não há que se falar em sucessão do vice, né? O vice não tem um sucessor natural, né? Se ele assumiu a presidência, ele governa sem vice, tá? Vamos lá. Parágrafo único. O vice-presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, então olha que interessante aqui, ó. Isso aqui também ninguém estuda, tá? Lei complementar pode conceder outras atribuições para o vice-presidente, tá? Então ele auxilia o presidente sempre que por ele for convocado para missões especiais. Artigo 80. O artigo 80, importantíssimo, ele nos traz, entre aspas aqui, aquela que é a linha sucessória do presidente. Ricardo, por que você está colocando entre aspas? Porque é o seguinte, aqui é linha sucessória, mas como nós já estudamos, né? A sucessão, ela acontece no caso de vacância. Só que, no caso do artigo 80, eu vou continuar falando linha sucessória, a doutrina também fala muito assim, né? Mas, desses que estão relacionados no artigo 80, apenas irá substituir em definitivo o presidente da República, o vice-presidente. Os outros assumem apenas interinamente, certo? O substituto natural do presidente é o vice. Os outros da linha sucessória, eles apenas assumem a presidência em caráter temporário. O único que assume em definitivo é o vice. Vejam comigo aqui, ó. Em caso de impedimento do presidente e do vice, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal e o presidente do STF. Todos eles aqui, ocupantes de cargo privativo de brasileiro nato, né? Então, a linha sucessória do presidente, nós temos o vice-presidente, e nessa ordem, tá? Vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente do STF. Cuidado, porque eu já vi questões de prova embaralhando a ordem.
Eu já vi questão de prova dizendo que a linha sucessória seria composta do vice, depois o presidente do Senado e depois o presidente da Câmara. Aí a questão fica errada. Não. A ordem é exatamente essa, né? Presidente, vice, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado e presidente do STF. Essa é a ordem. Tudo bem? Vamos lá, em frente. E aí, meus amigos, o que é que vai acontecer se houver a dupla vacância? Afinal de contas, o que é a dupla vacância? Qual seria o conceito de dupla vacância? Dupla vacância é quando há a vacância dos cargos de presidente da República e vice-presidente da República. Né? Imagina, o presidente sofreu impeachment e o vice-presidente vem a falecer. Dupla vacância. Quem está na linha sucessória depois é o presidente da Câmara dos Deputados. Mas o presidente da Câmara dos Deputados, ele não assume em definitivo. Ele apenas assume interinamente. Então, o que vai precisar acontecer aqui, na dupla vacância? Você tem que analisar. Quando é que a dupla vacância aconteceu? Ela aconteceu nos 2 primeiros anos do mandato. Nos 2 primeiros anos, aí o procedimento vai ser 1. Se ela acontecer, a dupla vacância ocorrer nos 2 últimos anos, o procedimento é outro, né? Então imagina aí, o mandato 2015-2018, né? São 4 anos, 2015, 16, 17, 18. Se a dupla vacância acontecesse, né, tivesse acontecido nos 2 primeiros anos, o que ia acontecer, né? Imagina, Dilma sofre impeachment e Michel Temer vem a renunciar nos 2 primeiros anos do mandato. Se a dupla vacância acontece nos 2 primeiros anos, nós teremos, meus amigos, eleições diretas. Eleições diretas. O presidente da Câmara dos Deputados, ele assume interinamente e convoca eleições. O povo vai às urnas escolher os seus representantes. O povo vai às urnas escolher o presidente, escolher o vice-presidente. Isso se a dupla vacância for nos 2 primeiros anos. Agora, se a dupla vacância acontece nos 2 últimos anos, ou seja, é a nossa situação atual, né? Imagina, Dilma sofreu impeachment, Michel Temer tem um mandato cassado aí pelo TSE. 2 últimos anos, teremos eleições indiretas, ou seja, eleições realizadas no âmbito do Congresso Nacional. O Congresso Nacional vai escolher o presidente e o vice. O presidente da Câmara assume interinamente e convoca eleições no âmbito do Congresso. Eu pergunto para vocês, qual é mais difícil de acontecer? Né? É mais difícil acontecer a eleição direta, é mais difícil de se organizar a eleição direta ou a eleição indireta? Obviamente é muito mais complicado se organizar uma eleição direta, né? O povo indo às urnas. Então eu preciso de um prazo maior, né, para organizar as eleições diretas. Então as eleições diretas, elas vão acontecer dentro de 90 dias após a última vaga. Ao passo que as eleições indiretas vão acontecer 30 dias após a última vaga. E aí, nessas eleições diretas ou indiretas, será escolhido o próximo presidente e o vice. E eles vão apenas, em qualquer um dos casos, tá?
eles vão apenas cumprir aqui o que se chama de mandato tampão. O que vem a ser um mandato tampão? Eles apenas, meus amigos, eles apenas completam o mandato do seu antecessor. Apenas isso. Apenas completam o mandato. Então imagine que em 2017, né, esse ano agora, aconteça a dupla vacância. Opa, teremos, como é dupla vacância nos 2 últimos anos, teremos eleições indiretas, não é? O Congresso vai escolher o presidente e o vice. E eles vão ficar no cargo até quando? Eles vão ficar até 2018. 2018 vai ter eleições normalmente. Porque aquele que é eleito após uma dupla vacância, ele exerce um mandato tampão. Ele apenas completa o mandato do seu antecessor. Tranquilo, gente? Joia. E em nível estadual, né? E nível municipal, como que funciona a dupla vacância? Em nível federal, aqui, ó, na esfera federal, funciona assim, ó, igual a gente viu aqui, né? Mas na verdade eu queria ter dito aqui, ó, na esfera dupla vacância, na esfera estadual e municipal. Como que funciona a dupla vacância na esfera estadual e na esfera municipal? Será que elas têm que observar por simetria o modelo federal? Existe polêmica na doutrina, mas o STF já deu a sua posição a respeito do tema. E o que o STF disse? O STF disse, olha, trata-se de assunto da autonomia política do ente federativo. Então vamos colocar isso aqui, ó. A dupla vacância na esfera estadual e municipal prevalece, na dupla vacância nessas esferas, prevalece a autonomia política do ente federativo. O que significa dizer que prevalece a autonomia política? Significa o seguinte, que o Estado ou o município, né, dependendo do caso, ele tem autonomia para definir como será ou quais serão as consequências da dupla vacância. E aí vocês veem claramente isso, né? Eu já tive a oportunidade de ter contato com inúmeras constituições estaduais e você vai ver que as constituições estaduais, elas nem sempre seguem o modelo federal. Algumas seguem o modelo federal. Mas várias trazem um modelo diferente a respeito das consequências da dupla vacância. E o entendimento do STF é que eles podem fazer isso. Os estados podem fazer isso. Cabe à Constituição estadual definir o procedimento em caso de dupla vacância. Pode seguir o modelo federal? Pode, mas pode também criar um modelo próprio. E o mesmo vale para os municípios. Já vi isso aqui cair em prova? Já vi cair em prova a respeito desse assunto. Dupla vacância na esfera estadual e municipal. Tá? Vamos lá, vamos em frente. Questões de prova para vocês aqui. No presidencialismo brasileiro, a chefia de Estado é exercida pelo presidente da República, enquanto a chefia de governo fica a cargo dos ministros de Estado. Obviamente a questão está errada. No presidencialismo brasileiro, o presidente da República, ele exerce ao mesmo tempo a função de chefe de Estado e de chefe de governo. Mesmo tempo. No presidencialismo, a chefia do Poder Executivo é unipessoal, diferente do parlamentarismo, em que existe a figura do chefe de Estado e a figura do chefe de governo. Ou seja, a chefia do Executivo é dual no parlamentarismo. Mais uma. O Brasil adota o sistema parlamentarista. Opa, errada, né? Questão errada, o Brasil não adota o parlamentarismo, ele adota o presidencialismo, nem precisava continuar. Mais uma, ocorrendo a qualquer momento, a vacância dos cargos de presidente e de vice-presidente da República no decorrer do mandato,
deverá ser convocada eleição no âmbito do Congresso Nacional para ocupação de ambos os cargos. Errada. Quando ele fala eleição no âmbito do Congresso, significa o Congresso escolhendo o próximo presidente e o próximo vice. Ou seja, eleições indiretas. E as eleições indiretas, elas só irão acontecer quando a dupla vacância for nos 2 últimos anos do mandato, né? Então também não é a qualquer momento, né? Eleição, se a dupla vacância for nos 2 primeiros anos do mandato, teremos eleições diretas dentro de 90 dias após aberta a última vaga, né? Se for nos últimos 2 anos, aí é que teremos eleições indiretas, ou seja, eleições feitas no âmbito do Congresso. Vamos lá. Prova TRE Paraíba 2015. Quirino, eleito presidente da República para o mandato compreendido entre janeiro de 2018 e dezembro de 2021, ou seja, 4 anos aqui, né? 2018, 19, 20 e 21. Ele renuncia ao cargo 1 ano após tê-lo assumido. Assume o vice-presidente, o qual, no entanto, é alcançado por processo de impeachment, concluído em fevereiro de 2020. Opa, então aqui, ó, a dupla vacância aconteceu aqui em 2020, ou seja, nos 2 últimos anos do mandato. E aí, o que vai acontecer? Qual será a consequência? Dupla vacância nos 2 últimos anos, teremos eleições indiretas, ou seja, eleições feitas pelo Congresso Nacional dentro de 30 dias. Vamos ver aqui o gabarito? Olha. Olha a letra E. Competirá ao Congresso Nacional a eleição do presidente e do vice, a qual deverá ser realizada no prazo de 30 dias, é isso mesmo, né? 30 dias, contados da última vacância. Sendo certo que o eleito completará o restante do mandato que se encontrava em curso. É isso mesmo, né? O eleito, ele vai exercer um mandato tampão. Exercer um mandato tampão. Ele apenas completa o mandato do seu antecessor. Tranquilo, gente? Ele apenas completa o mandato do seu antecessor. Certo? Vamos lá, vamos em frente. Agora, nós vamos falar sobre as atribuições do presidente da República. Entrando nesse tema de atribuições, eu quero destacar primeiro que as atribuições do presidente, elas estão previstas lá no artigo 84 da Constituição Federal de 88. Só que esse artigo 84, ele não traz todas as atribuições do presidente. Existem outras atribuições do presidente que estão em outros dispositivos constitucionais. Então aqui o artigo 84, ele é um rol não exaustivo de atribuições do presidente da República. Querem ver um exemplo de atribuição que não aparece aqui no artigo 84? A edição de leis delegadas. O presidente tem competência para editar leis delegadas, mas essa atribuição não aparece aqui no artigo 84. Então é um rol não exaustivo, é um rol exemplificativo de atribuições do presidente. E as atribuições do presidente, elas podem ser divididas, né? Vocês têm que aprender a analisar cada uma delas, né? As competências do presidente, elas têm naturezas distintas. Competências do presidente da República. Ele exerce competências, primeiro, na função de chefe de Estado, ou seja, representando o Brasil perante outras soberanias, representando o Brasil no plano internacional, né? Ele também exerce competências como chefe de governo, e ele exerce competências como chefe da administração pública.
Tranquilo? As competências do presidente, elas podem, de maneira simples, ser divididas dessa maneira. A maior parte das competências do presidente, elas são indelegáveis. Só que existem algumas competências do presidente da República que são delegáveis. Algumas competências do presidente que são delegáveis. Ricardo, quais são as competências delegáveis dele? Vamos lá, de maneira bem rápida aqui. As competências delegáveis dele são, primeiro, edição de decretos autônomos. Daqui a pouco nós vamos entender melhor as hipóteses de decretos autônomos. Segundo, conceder indulto, que é o perdão da pena, né? E comutar penas. Comutar pena é modificar a pena, colocar uma pena mais branda, né? E também a competência para prover e desprover também, segundo o STF, tá? Cargos públicos. Essas são essas competências aqui são as competências delegáveis. As outras todas são indelegáveis. E elas são delegáveis para quem? Elas são delegáveis para os ministros de Estado, para o Procurador-Geral da República e para o Advogado-Geral da União. Esses três aqui é que podem receber a delegação do presidente. Tá? Então vamos lá, vamos ver agora as atribuições dele. Então, primeiro, compete privativamente ao presidente da República. Aqui, ó. 1. Nomear e exonerar os ministros de Estado. Ministro de Estado, gente, ele é o auxiliar do presidente da República na condução do poder executivo, né? Os ministros de Estado, eles são os assessores diretos do presidente da República. Eles são livremente nomeáveis pelo presidente, então eles ocupam cargos demissíveis ad nutum. É um cargo em comissão que eles ocupam. Eles são livremente nomeados entre brasileiros natos ou naturalizados. Tem um cargo só, que é um único cargo de ministro de Estado que é privativo de brasileiro nato, que é o de ministro da Defesa. Os outros ministros de Estado podem ser brasileiros naturalizados. E o ministro de Estado, ele tem que ter uma idade mínima aqui, né? De 21 anos. Idade mínima de 21 anos. A idade mínima para ser presidente, só lembrando, aproveitando para voltar, a idade mínima para ser presidente é de 35 anos, tá? Pois bem, o presidente da República, ele vai nomear e exonerar os ministros de Estado, dentre brasileiros natos e naturalizados com mais de idade mínima de 21 anos, tá? Outra competência aqui, ó. Exercer, com o auxílio dos ministros de Estado, a direção superior da administração federal. Olha aqui a função de chefe da administração pública. 3. Iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Nós vamos... isso daqui é uma competência importante, né? O presidente da República, ele apresenta projetos de leis, né? Ele apresenta projetos de lei. E, detalhe, existem algumas matérias que são da iniciativa privativa do presidente da República. Por exemplo, projeto de lei que aumenta a remuneração de servidores públicos federais. Ou projeto de lei que versa sobre o regime jurídico. Exemplo, versa sobre a aposentadoria de servidores públicos federais. Esses projetos de lei que eu mencionei, eles são de iniciativa privativa do presidente da República. Não pode um deputado federal apresentar projeto de lei sobre essas matérias. Se o fizer, teremos aí um vício de iniciativa.
uma inconstitucionalidade formal. Tá? Então, atenção. Existem algumas matérias que são da iniciativa privativa do presidente. Inciso 4. Olha a participação do presidente aqui no processo legislativo. Ele tem competência para sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Olha só, gente. O decreto que ele está mencionando aqui, esse decreto e esse regulamento aqui, né? Eles são normas de natureza secundária. Normas secundárias. Qual que é o objetivo dessas normas aqui, desses decretos e desses regulamentos? Esses decretos e regulamentos, eles servem para dar fiel execução à lei, né? Então, eles não criam direitos e obrigações. O que eles vão fazer? Eles vão dar execução à lei, vão garantir que a lei seja aplicada na prática, né? O que mais? O presidente também tem competência para vetar projetos de lei. Vetar projetos de lei, total ou parcialmente. O presidente da República, quando ele veta um projeto de lei, ele pode fazer um veto jurídico ou pode fazer um veto político. Quando ele vai fazer um veto jurídico? Quando ele considera que aquele projeto de lei é inconstitucional. Aí ele faz o veto jurídico. E ele pode fazer também o veto político, quando ele considera que aquele projeto de lei é contrário ao interesse público. Tá? Inciso 6. Compete ao presidente dispor mediante decreto sobre. Aqui, ó, o inciso 6 é importante. Esse decreto aqui, do inciso 6, ele não é um decreto executivo normal, tá? Esse decreto aqui do inciso 6, ele é o conhecido decreto autônomo, que pode criar direitos e obrigações, que é um ato normativo primário, é uma norma primária, e que está, portanto, no mesmo patamar hierárquico de uma lei. Tá? E aí, o que o decreto autônomo vai fazer? Ele pode dispor sobre a organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgão público. Então, vejam, criação e extinção de órgão público depende de lei. Vou falar de novo. Para criar um órgão público ou para extinguir um órgão público, eu preciso de lei, de uma lei. Eu não posso criar um órgão público, extinguir um órgão público por meio de decreto autônomo. O decreto autônomo pode dispor sobre o funcionamento da administração federal? Pode. Agora, não cabe decreto autônomo quando isso implicar aumento de despesa. Então, para implicar aumento de despesa, eu preciso de uma lei. E também, para criar um órgão público, eu preciso de lei. Tá? O que mais? Também o decreto autônomo serve para extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Extinção de cargos públicos ocupados depende de lei. Agora, extinção de função ou cargo público vago pode ser feita por decreto autônomo. Inciso 7. Compete ao presidente manter relações com estados estrangeiros e acreditar os seus representantes diplomáticos. Aqui, vejam, é a atuação do presidente, nitidamente, como chefe de Estado, representando o Brasil no plano internacional, frente a outras soberanias. Em frente. Inciso 8. Compete ao presidente da República celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Aqui, meus amigos, quando ele fala que o presidente celebra tratados, esse verbo celebrar significa o seguinte, ó, o presidente tem competência para assinar tratados.
Agora, a assinatura de tratado internacional é apenas expressão do consentimento provisório do Estado em se vincular àquele tratado. É um consentimento apenas provisório. O consentimento definitivo, ele se dá por meio da ratificação. Quem faz a ratificação? Também é o presidente. Então, vou colocar aqui, ó, a ratificação de um tratado internacional também é competência do presidente. Só que, veja, é competência do presidente da República após a aprovação do Congresso Nacional. Por isso que aqui está escrito sujeitos a referendo do Congresso Nacional. O Congresso ele tem que aprovar o tratado internacional, o presidente assina o tratado, aí o Congresso aprova. Aprova como? Como que se dá essa aprovação feita pelo Congresso? O Congresso aprova no exercício da competência do artigo 49, inciso 1, editando o decreto legislativo. Por meio de decreto legislativo, o Congresso aprova, tá? Vamos lá, o que mais? O presidente da República, ele tem competência para decretar o estado de defesa e o estado de sítio. Decretar e executar a intervenção federal, como nós já vimos, né? Essa intervenção federal é um mecanismo de supressão temporária da autonomia política do ente federativo. Quem decreta e executa é o presidente da República também. Inciso 11. Compete ao presidente remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do país e solicitando as providências que julgar necessárias. Isso daqui, eu cheguei até a trabalhar nisso quando estava no serviço público, né? Existe a figura da mensagem presidencial. Então, é um documento grande, tá? Essa mensagem presidencial que o presidente da República ele encaminha ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa. Então, ele fala de todos os programas de governo, as políticas de governo, ele fala da situação do país como um todo, tá? Mensagem presidencial. Inciso 12, competência delegável aqui também, ó, conceder indulto e comutar penas com audiência se necessário dos órgãos instituídos em lei. Indulto é o quê? Indulto é o perdão da pena. E comutar penas é trocar uma pena mais grave por uma pena mais branda. O presidente também faz isso, né? Inciso 13, exercer o comando supremo das Forças Armadas. Nomear os comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, promover os seus oficiais generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos. Cuidado, eu já vi pegadinha de prova com isso aqui, gente, que é muito malandro, ó. O presidente, ele promove os oficiais generais das Forças Armadas. Não, então, ele não promove todos os oficiais das Forças Armadas. Não todos. Tá? Ele promove os oficiais generais. Ele não promove, por exemplo, os oficiais superiores. O que é oficial superior? Major, coronel, eles não são promovidos pelo presidente, né? O presidente promove os oficiais generais das Forças Armadas. Continuando aqui na tela, outra competência do presidente. Ele tem competência para nomear, após aprovação pelo Senado. Essa aprovação pelo Senado é exigida em vários casos da Constituição, tá, gente? Aprovação do Senado. Os ministros do STF e dos tribunais superiores. Os governadores de território, aqui uma observação, tá? Governador de território, ele não é eleito. O território federal, ele é uma autarquia administrativa da União, né? É uma descentralização administrativa apenas. Então, o governador do território ele é nomeado pelo presidente. Tem que passar por uma sabatina do Senado, né? Quem mais? O Procurador-Geral da República, o presidente e os diretores do Banco Central e outros servidores, quando determinado em lei. Ricardo, e o Advogado-Geral da União?
O advogado-geral da União também é nomeado pelo presidente da República, mas é de livre nomeação do presidente. Não precisa da sabatina do Senado Federal. Esses cargos que estão aqui, todavia, eles precisam ser nomeação, passa por aprovação do Senado. Ó, ministro do STF e ministro dos tribunais superiores, eles têm que ser aprovados pelo Senado, né? Então aqui, ó, um ministro, por exemplo, pega aí, um ministro do TST. Um ministro do TST, ele tem que ser aprovado, tem que ser, seu nome tem que ser aprovado pelo Senado, né? Que mais? Ó, o Procurador-Geral da República também tem que ser o nome aprovado pelo Senado. Agora aqui, ó, inciso 16, nomear os magistrados nos casos previstos na Constituição e o Advogado-Geral da União. Nomeação do AGU dispensa aprovação do Senado Federal, tá? Inciso 15, ele nomeia também os ministros do Tribunal de Contas da União. O presidente da República nomeia os membros do Conselho da República. O Conselho da República é um órgão consultivo do presidente da República, tá? É um órgão consultivo. O presidente também ele convoca e preside o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Conselho de Defesa Nacional também outro órgão consultivo do presidente. Inciso 19. O presidente da República ele tem competência para declarar guerra no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas, e nas mesmas condições decretar total ou parcialmente a mobilização nacional. Então olha aqui, ó, gente. Esse é outro dispositivo interessante. O presidente, na condição de comandante supremo das Forças Armadas, é ele que declara guerra. Agora, a declaração de guerra não é feita só pelo presidente, né? Ela depende antes, ela é feita pelo presidente, mas ela não é um ato unilateral. Ela depende da autorização do Congresso. Agora, se o Congresso estiver de recesso, ou seja, se for no intervalo das sessões legislativas, o Congresso ele vai referendar a declaração de guerra, tá? Então, autorização do Congresso ou referendo do Congresso. Também é o presidente que tem competência para celebrar a paz, autorizado ou com referendo do Congresso. Inciso 21, conferir condecorações e distinções honoríficas, né, medalhas, por exemplo. Inciso 22, permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional nele e permaneçam temporariamente. Isso aqui também já vi aparecer muito em prova, às vezes pegadinha, falando sobre, deixando de mencionar a lei complementar, né? Falando em lei ordinária, por exemplo. Então, casos previstos em lei complementar, o presidente pode permitir forças estrangeiras. Quando ele fala forças estrangeiras, é forças armadas, né? Forças armadas, um exército estrangeiro transitar pelo território nacional. Inciso 23. Compete ao presidente enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstas nessa Constituição. Então aqui nós temos as leis orçamentárias. Essas leis orçamentárias, que eu digo para vocês, elas são de iniciativa privativa do presidente, mas a doutrina vai um pouco além e diz que essas leis orçamentárias, elas são de iniciativa vinculada do presidente. Como assim, Ricardo, iniciativa vinculada? É que o presidente é obrigado a apresentar esses projetos de lei orçamentária ao Congresso. Ele tem, e existem prazos previstos para isso, né? Inciso 24. Prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. Já trabalhei pessoalmente nisso aqui também, né, quando estava no serviço público. Isso daqui
se chama PCPR, Prestação de Contas da Presidência da República. A prestação de contas da Presidência da República, ela tem que ser apresentada ao Congresso dentro de até 60 dias da abertura da sessão legislativa. A sessão legislativa ela é aberta no dia 2 de fevereiro, né? Então, dentro de 60 dias, após essa abertura da sessão legislativa, o presidente, dentro desse período, ele tem que apresentar a PCPR ao Congresso Nacional. Ricardo, e se o presidente da República não prestar contas ao Congresso dentro desses 60 dias? Aí a Constituição prevê que a Câmara dos Deputados, enquanto representante do povo, fará tomada de contas do presidente. Então, lá nas competências da Câmara dos Deputados, vocês encontram isso. Se o presidente da República... Olha como as coisas se encaixam, né? Tivemos a abertura da sessão legislativa em 2 de fevereiro. Então, 2 de fevereiro, abertura da sessão legislativa. Dentro de 60 dias, o presidente tem que prestar contas. Se ele não prestar contas dentro de 60 dias, o povo vai cobrar do presidente. Quem são os representantes do povo? A Câmara dos Deputados. Então, a Câmara dos Deputados vai fazer a tomada de contas do presidente, caso ele não as tenha prestado dentro de 60 dias da abertura da sessão legislativa, tá? Inciso 25. Esse inciso 25 aqui, eu quero que você analisá-lo com calma, olha só. É competência do presidente prover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei. Muita atenção aqui. O parágrafo único diz que o presidente pode delegar atribuições. Nós vimos quais são delegáveis, né? E ele fala, pode delegar inciso 6, o inciso 6 é o decreto autônomo, inciso 12, que é conceder indulto e comutar penas, e fala que pode delegar o 25, mas é o 25 primeira parte só. Não é o 25 inteiro, não. É o 25 primeira parte. E aí, o que é o 25 primeira parte? O 25 primeira parte é só a competência para prover cargos públicos. Então, prover cargo público é atribuição delegável do presidente. O que é prover um cargo público? Por exemplo, nomear alguém para um cargo público. Isso é competência para prover, dar provimento ao cargo público. Então, vejam, a competência para extinguir cargo público, ela não é delegável. Essa segunda parte aqui, extinguir cargo público, ela não é delegável. O que é delegável é prover cargo público. E aí o STF diz o seguinte, olha, a competência para prover também abrange a competência para desprover. O que é desprover? É, por exemplo, exonerar alguém do seu cargo público. Demitir alguém do seu cargo público é desprover. Então, a competência para prover abrange também a competência para desprover. Portanto, é atribuição delegável do presidente prover e desprover cargo público federal. Extinção de cargo público federal. Como que vai acontecer? Depende. A extinção de cargo público federal, primeiro, ela não é delegável. E ela pode acontecer por lei, quando o cargo público está ocupado, ou pode acontecer por decreto autônomo, quando o cargo público estiver vago. Extinção de cargo público vago se faz por decreto autônomo. Extinção de cargo público ocupado se faz por meio de lei, tá? Vamos lá, continuando aqui, Inciso 26, compete ao presidente editar medidas provisórias com força de lei, nos termos do artigo 62. O artigo 62 vai regular toda medida provisória. E inciso 27, exercer outras atribuições previstas na Constituição, o que nos mostra aqui que trata-se de um rol não exaustivo. O
presidente da República, por exemplo, tem competência para editar leis delegadas que não aparecem aqui no artigo 84, né? Muita gente, meus amigos, me pergunta lá no fórum de dúvidas, em vários cursos, né? Isso daqui, já me perguntaram várias vezes. Ricardo, aqui no artigo 84 está falando que essas competências são todas privativas. Mas eu lembro que eu estudei que competências exclusivas são indelegáveis e competências privativas são delegáveis. Aí eu tenho que sempre falar assim, ó, calma. Quando você aprendeu isso, você provavelmente estava estudando a respeito das competências da União, né? As competências exclusivas da União são indelegáveis mesmo, e as competências privativas da União são delegáveis. Quando você estudou isso, você está falando das competências da União. Aqui a lógica é diferente. A Constituição fala que são competências privativas, todas, e algumas delas só, aquelas 3 que nós falamos, é que são delegáveis, né? Mas todas são chamadas de privativas, né? Ah, Ricardo, então eu posso dizer que todas são exclusivas, menos aquelas 3? É uma interpretação que você poderia fazer. Eu prefiro não fazer essa interpretação, até porque não vi questões falando isso em prova. Então, o melhor mesmo é você dizer assim, olha, todas as competências do artigo 84 são privativas, mas tem aquelas lá, tem 3 lá, que são delegáveis. Ponto. Certo, gente? Porque aqui nós estamos estudando outro ponto da matéria. Quando você fala de competências da União, aí sim, as exclusivas são indelegáveis e as privativas delegáveis. Vamos em frente, meus amigos. Agora, vamos resolver essas questões de prova aqui. Compete privativamente ao presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar as leis. E aos ministros de Estado expedir decretos para a regulamentação das leis. Errada. Ministro não expede decreto, não. Quem vai expedir decretos, regulamentos para a execução das leis é o próprio presidente. E essa atribuição não é delegável para o ministro, né? Próxima. O presidente da República pode delegar ao Procurador-Geral da República a atribuição de prover e extinguir cargo público na administração pública federal. Errada. Aqui, ó, essa é a pegadinha clássica. A extinção de cargo público, ela não pode ser delegada, não. Apenas a competência para prover cargo público é que pode ser delegada. Tá? É só aquele inciso lá, primeira parte. Tá? Muito cuidado com isso aqui, porque é a típica pegadinha malandra, né? Vamos lá, mais uma. Ofenderia a Constituição um decreto presidencial que tivesse por objeto a extinção de cargos públicos vagos, pois trata-se de matéria de reserva legal. Olha, extinção de cargo público vago pode ser feita por decreto mesmo, decreto autônomo. A extinção de cargo público ocupado é que é objeto de lei, né? Então tá errada, não ofende a Constituição esse decreto aí. Lembrando, decreto autônomo pode dispor sobre organização e funcionamento da administração pública federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgão público. E também decreto autônomo pode dispor sobre extinção de cargo ou função pública quando vagos. A extinção de cargo público ocupado depende de lei, né? Vamos lá. Agora vamos falar sobre o tema da responsabilização do presidente da República. Quando eu falo em responsabilização, eu tenho que chamar a sua atenção para o fato de que a forma de governo adotada pelo Brasil é a república. E na república, ao contrário da monarquia, o governante pode ser pessoalmente responsabilizado, né?
Na República, o governante pode ser responsabilizado. Então, nós vamos estudar aqui sobre a responsabilização do presidente. Ele pode, sim, ser responsabilizado pelos atos que pratica no exercício da função de presidente. Agora, ele goza de certas imunidades. Imunidade que não se confunde com privilégio. Eu não posso dizer que uma imunidade é um privilégio do presidente. Não posso dizer isso de maneira nenhuma. Até é por isso, né, que imunidade não se confunde com privilégio, que também eu não posso falar, não é tecnicamente adequado falar em foro privilegiado. Não é tecnicamente adequado falar em foro privilegiado. Por quê? Porque não é um privilégio, né? É o foro, não era para ser pelo menos, né? É foro por prerrogativa de função. É imunidade, não são privilégios, tá? As imunidades podem ser materiais ou processuais, mas o presidente da República, ele não goza de imunidade material. O presidente da República, ele possui apenas imunidades processuais. Ele tem imunidade de natureza formal, certo? As imunidades do presidente, o presidente da República, ele tem imunidade formal apenas. E são elas que nós vamos estudar. Quais são as imunidades formais do presidente? A primeira, ele goza de uma cláusula de irresponsabilidade, penal relativa. Então aqui, ó. O que seria essa irresponsabilidade penal relativa? É o seguinte, meus amigos, olha, na vigência do seu mandato, o presidente da República somente pode ser responsabilizado por atos relacionados ao exercício da função de presidente. Só aí, na vigência do mandato, ele só pode ser responsabilizado por atos relacionados ao exercício da função. Na vigência do mandato, ele não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício da função. E aí eu gosto sempre de trazer para vocês, né, um exemplo bem esdrúxulo, mas que nos ajuda muito. Imagine que está lá o presidente da República dirigindo o seu automóvel. E ele colide, ele bate no carro da frente. Ele sai com muita raiva do carro, pega a sua pistola e dá 5 tiros na cabeça do outro motorista. Pergunto para vocês, ao fazer isso, ao cometer esse crime, ele estava no exercício da função de presidente? Não estava. Então, na vigência do mandato, ele não pode ser responsabilizado por isso. Na vigência do mandato, não. Ricardo, mas então ele vai ficar impune? Não, não é que ele vai ficar impune. Depois que se encerrar o mandato dele, ele pode ser responsabilizado por aquele ato que ele praticou. Inclusive, haverá suspensão do prazo prescricional, né? Ele pode ser responsabilizado depois do término do mandato por aquele crime? Pode. Mas na vigência do mandato, ele somente será responsabilizado por atos praticados, atos relacionados ao exercício da função, né? Isso vale sob um aspecto, sob o ponto de vista penal, né? E responsabilidade penal relativa, né? Ele pode ser responsabilizado em um processo civil, né? Num processo tributário? Pode, né? Uma irresponsabilidade penal relativa. Vamos lá, segunda imunidade do presidente da República. Outra imunidade formal que o presidente tem, vem aqui comigo, é a vedação às prisões cautelares. O que é uma prisão cautelar? É uma prisão que acontece antes do trânsito em julgado. Por exemplo, prisão em flagrante delito, prisão preventiva,
Prisão temporária. O presidente da República não pode ser alvo desse tipo de prisão. O presidente da República, ele somente pode ser preso após uma sentença penal condenatória transitada em julgado. E essa sentença penal condenatória, ela vai ser de quem? Ela vai emanar de qual órgão? Do STF, que é quem julga o presidente da República nos crimes comuns, tá? Então existe uma vedação às prisões cautelares, essa é uma segunda imunidade. E terceira imunidade formal do presidente é a necessidade de autorização da Câmara dos Deputados para que o presidente da República seja processado e julgado. Essa necessidade de autorização da Câmara dos Deputados, ela vale tanto para os crimes comuns, quanto para os crimes de responsabilidade. Vale tanto para um caso quanto para o outro. Crimes comuns e crimes de responsabilidade. Aqui, o que vai acontecer é o seguinte. A Câmara dos Deputados, ela vai fazer um juízo de admissibilidade político. Com quórum, né, de 2/3 dos seus membros, certo? 2/3 dos membros da Câmara vão autorizar a que o presidente seja processado e julgado. Isso vale tanto para os crimes comuns quanto para os crimes de responsabilidade. Vamos falar então sobre o processo do presidente em caso de crime comum, tá? Mas antes disso, eu queria destacar o seguinte: dessas 3 imunidades que eu comentei aqui com vocês, a única que é extensível aos governadores é essa daqui. A única dessas imunidades que é extensível aos governadores é essa daqui. Extensível aos governadores. Mas, claro, a Constituição Estadual, ao estender aos governadores, o que ela vai fazer? Ela vai dizer que o governador, para ser processado e julgado, depende de uma autorização da Assembleia Legislativa. E aí quem julga o governador no caso de crime comum é o STJ. E no caso de crime de responsabilidade do governador, vai ser um tribunal especial, tá? Cuidado com isso. Quem julga o governador no crime comum é o STJ. Quem julga o governador no crime de responsabilidade é um tribunal especial. Temos constituições estaduais que falam diferente, mas essas constituições estaduais são inconstitucionais ao dizerem isso. Até porque, para definir processo e julgamento por crime de responsabilidade, eu dependo de uma lei federal, né? A lei hoje, 1079, de 1950, é que trata do processo de julgamento por crime de responsabilidade, né? Então, essa lei federal, até porque é competência privativa da União legislar sobre direito penal, inclusive sobre crimes de responsabilidade. Então, quando o correto, né, é o seguinte: governador no crime comum é julgado pelo STJ e nos crimes de responsabilidade por um tribunal especial. Esse tribunal especial é composto por membros do TJ do Estado e por membros da Assembleia Legislativa. Por isso que se fala em tribunal especial. E essa imunidade do presidente aqui, ó, autorização da Câmara, ela é a única que pode ser estendida aos governadores pela Constituição Estadual. Claro, a Constituição Estadual vai estabelecer a necessidade de autorização pela Assembleia Legislativa, né? Falando aqui do processo do presidente agora por crime comum. Como que funciona? Tudo começa com uma denúncia ou então uma queixa-crime. Essa denúncia ou queixa-crime, ela vai ser apresentada onde? Para quem? Essa denúncia ou queixa-crime, ela vai ser apresentada, ao STF. Só que é o seguinte, o STF não pode receber a denúncia assim que ela for apresentada. Quando o STF recebe a denúncia, o que ele vai fazer? Ele vai
informar para a Câmara dos Deputados, né? Ele vai informar para a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados vai ter que fazer um juízo de admissibilidade político. O STF só pode receber a denúncia depois da Câmara autorizar, né? Então aqui, ó, apresenta-se a denúncia ou queixa-crime para o STF, mas o STF não pode receber a denúncia. É necessário antes que haja o juízo de admissibilidade político, a ser feito pela Câmara dos Deputados, pelo voto de 2/3 dos membros. 2/3 dos membros. A Câmara pode admitir ou rejeitar a denúncia. Se ela rejeitar, o que acontece? Se esse juiz de admissibilidade política rejeitar, aí o processo é arquivado. Certo? Mas ela pode admitir. E se ela admitir, aí vai para o STF. Aí o STF pode receber a denúncia. Certo? O STF pode receber a denúncia. Só que o STF também pode rejeitar, mesmo a Câmara autorizando, o STF pode falar, não vou abrir na denúncia não, vou rejeitar. Pode. É possível que o STF, mesmo a Câmara autorizando, ele rejeite a denúncia. Só que ele pode receber a denúncia. E aí o que acontece? Se o STF receber a denúncia, havendo recebimento da denúncia pelo STF, a consequência será, sabe o quê? O presidente da República é afastado do cargo. E ele é afastado do cargo ele só retorna ao cargo se ele for absolvido no julgamento ou se o julgamento demorar muito. Ou seja, o julgamento não for concluído dentro de 180 dias do afastamento, né? Então imagine, o julgamento demora muito. Então passa 180 dias, aí o presidente volta para o cargo. Mas ele continua respondendo? Continua. O processo continua acontecendo no STF. Né? Tranquilo, gente? Então veja, o presidente ele vai ficar aqui, o período máximo de afastamento dele, o presidente da República é afastado, pelo período máximo de 180 dias. Então até 180 dias. Por quê? Porque se o julgamento não for concluído dentro desses 180 dias, ele retorna para o cargo e continua respondendo. O processo não para, não. Ele continua respondendo. Tá? O presidente da República, então, ele recebida a denúncia pelo STF, ele é afastado. E ele só retorna se ele for absolvido ou se o julgamento não for concluído dentro de 180 dias. Retornando para o cargo, porque o julgamento demorou muito, ele continua sendo processado e julgado no STF. Tudo bem, gente? Tranquilo? Joia. Agora vamos falar sobre o crime de responsabilidade. Muita coisa para falar sobre o crime de responsabilidade. No crime de responsabilidade, tudo começa aqui com uma denúncia popular. Por que eu coloco denúncia popular? Porque quem faz a denúncia é um cidadão. Aqui quem apresenta a denúncia não é o Ministério Público. Quem apresenta a denúncia aqui é o cidadão. E o cidadão apresenta a denúncia para quem? Apresenta a denúncia para a Câmara dos Deputados. Lá na Câmara dos Deputados, nós vamos ter um juízo de admissibilidade político. Nós vamos ter um juízo de admissibilidade. Esse juízo de admissibilidade se faz pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara dos Deputados. Importante aqui, ó.
nessa fase do juízo de admissibilidade, já é assegurada ao presidente da República as garantias, já são asseguradas ao presidente as garantias da ampla defesa e do contraditório. Tá? Já são garantidas, já são asseguradas as garantias da ampla defesa e do contraditório nessa fase aqui do juízo de admissibilidade. E aí vamos imaginar o seguinte: o que pode acontecer no juízo de admissibilidade? A Câmara pode rejeitar. Se a Câmara rejeitar, o processo é arquivado. Processo arquivado. Tranquilo? Se a Câmara dos Deputados autorizar a que o presidente seja processado e julgado, aí o processo vai para o Senado Federal. Antes, o entendimento que se tinha, né, nos livros, né, na doutrina, era que o Senado era obrigado a instaurar o processo contra o presidente. Mas o STF mudou isso, né, numa DPF recente, que envolvia o caso da ex-presidente Dilma. E aqui, então, o que acontece é que no Senado, nós vamos ter ainda um novo juízo de admissibilidade. Porque o Senado não é obrigado a instaurar o processo. Não é obrigado a instaurar o processo contra o presidente. Mesma coisa. O Senado, ele pode decidir não instaurar o processo. Se ele decidir não instaurar, o processo vai ser arquivado do mesmo jeito. Não instaurar o processo. Aí ele vai ser arquivado também. Agora, esse juiz de admissibilidade do Senado aqui é um juiz de admissibilidade mais tranquilo. Aqui, o juiz de admissibilidade é por maioria simples. Tá? Mas imagine que o Senado decida instaurar o processo. Senado Federal instaura o processo. Quando o Senado Federal instaura o processo, o que acontece com o presidente? Ocorre o afastamento do presidente da República. E aí passa a existir aquela figura do presidente interino, né? Pois bem, esse afastamento do presidente, o presidente fica afastado até que ele seja absolvido, ou, né, ele só retorna para o cargo se ele for absolvido pelo Senado, ou se o julgamento não for concluído dentro de 180 dias. Novamente aqui, vamos ter ampla defesa e contraditório? Claro, vamos ter, no julgamento do presidente tem ampla defesa e contraditório, né? O período de afastamento máximo do presidente, portanto, é de até 180 dias. Se o julgamento não for concluído dentro de 180 dias, ele retorna para o cargo, mas continua respondendo, né? Nesse período aqui, quem é que julga o presidente, então? É o Senado Federal. Nos crimes comuns, quem julga o presidente é o STF. No crime de responsabilidade é o Senado Federal. O Senado Federal julga. O Senado, ele julga funcionando, portanto, como um verdadeiro tribunal político. Afinal de contas, o julgamento por crime de responsabilidade é um julgamento político. E o Senado Federal, nesse julgamento, ele pode condenar o presidente por decisão também de 2/3 dos membros. Há uma peculiaridade aqui, que a sessão de julgamento, nessa sessão de julgamento do presidente, o Senado será presidido pelo presidente do STF, que vai assegurar o respeito à lei, o respeito aos direitos fundamentais do presidente da República. Tá bom, gente? Vamos aqui agora falar sobre algumas peculiaridades a mais
do processo por crime de responsabilidade. Primeira dessas peculiaridades é o seguinte, que quem julga é o Senado, e nesse julgamento do Senado não se aplicam aos senadores, justamente em virtude do caráter político desse processo de impeachment, não se aplicam aos senadores, que são julgadores nesse processo, né? Não se aplicam aos senadores as regras de impedimento e suspeição do Código de Processo Penal. Por quê? Porque é um processo que tem natureza política, né? Tem natureza política. Então não se aplicam essas regras de impedimento e suspeição, né? Outra peculiaridade aqui que vale a pena mencionar. A respeito do controle jurisdicional no processo de impeachment. E aí, gente? Será que é possível o controle jurisdicional no processo de impeachment? Sim. É possível o controle jurisdicional no processo de impeachment. Mas para se analisar os aspectos formais do procedimento. Não se admite controle jurisdicional contra o mérito do julgamento do Senado Federal, porque é um julgamento político. Então, o controle jurisdicional, eu vou dizer aqui, ó, o seguinte, não é cabível recurso contra o mérito da decisão do Senado Federal. Não é cabível recurso contra o mérito aqui do juiz de admissibilidade da Câmara. Agora, é cabível um recurso contra o processo em si? Aí sim, é cabível recurso contra o processo, né? Porque, veja, durante todo o processo de impeachment, tem que ser assegurado o respeito ao devido processo legal. Tem que ser assegurado o respeito à ampla defesa e ao contraditório. Então, não é cabível o recurso, não é cabível o controle jurisdicional contra o mérito. Mas é cabível o recurso, é cabível o controle jurisdicional quanto aos aspectos processuais, quanto aos aspectos formais do procedimento de impeachment, né? Tranquilo, gente? Joia. Vamos em frente. Olha aqui o artigo 85. O artigo 85, ele fala da Constituição, ele fala dos crimes de responsabilidade do presidente. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição. E especialmente contra. Amigos, olha só. Esse rol que aparece aqui é um rol exemplificativo. É um rol exemplificativo. Que vai ser melhor detalhado em lei. Aqui, ó, o parágrafo único fala vai ser em lei especial. Atualmente, né, a lei que regula os crimes de responsabilidade é a lei federal, né, 1079 de 1950. É uma lei federal essa daqui, ó. É lei federal que vai regular o processo de impeachment. O STF até já tem súmula vinculante sobre isso. Veja, esses crimes de responsabilidade, eles são definidos em lei especial, uma lei federal, que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Então, a definição de normas de processo e julgamento de crime de responsabilidade compete à União. É inconstitucional, portanto, dispositivo de Constituição Estadual que busca regular os crimes de responsabilidade, né? Crime de responsabilidade tem que ser objeto de lei federal. Por quê? Porque é competência privativa da União legislar sobre direito penal, inclusive sobre crimes de responsabilidade, tá? E aí nós temos aqui os atos, né,
que a Constituição considera como crime de responsabilidade. Aqueles atos que atentam contra a existência da União, contra o livre exercício do poder legislativo, do judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação. Aqueles atos que atentam contra o exercício dos direitos políticos individuais e sociais, contra a segurança interna do país, a probidade de administração. A lei orçamentária, inclusive foi aqui que se encaixou o caso, né, do impeachment da presidente Dilma, porque havia um ato da presidente que atentou contra a lei orçamentária e também o ato que atenta contra o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Vamos agora, então, resolver mais questões de prova, né, a respeito do Poder Executivo e também levando em conta aqui esses temas que nós estamos discutindo. Vamos lá. Primeira questão, considerando o regramento constitucional do Poder Executivo, é correto afirmar, então que era certa, hein? Vamos lá. Primeira questão, letra A. Compete privativamente ao presidente prestar contas ao Congresso Nacional do exercício anterior dentro de 90 dias da abertura do exercício subsequente. Questão está errada, porque não são 90 dias. O presidente presta contas dentro de 60 dias, tá? É aquela PCPR, é a prestação de contas da Presidência da República. Detalhe, se o presidente da República não prestar contas dentro dos 60 dias da abertura da sessão legislativa, o que é que vai acontecer? A Câmara dos Deputados vai fazer a tomada de contas, tá? É 60 dias e não é da abertura do exercício também não, tá? É 60 dias da abertura da sessão legislativa. Da abertura da sessão legislativa. Vamos lá, mais uma. Letra B. Em caso de impedimento do vice, olha, impedimento do vice. Impedimento é o afastamento temporário, né? Afastamento temporário, impedimento. Serão chamados a sucedê-lo o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente do STF. Errada também, né? Olha, essa eu tenho certeza que muita gente marcou a letra B. Muita gente marcou a letra B, caiu na pegadinha. Vamos lá. Impedimento. Impedimento é um afastamento temporário. Se há um afastamento temporário, não cabe falar em sucessão, né? Mas vejam, imagina, o presidente está exercendo, vamos imaginar no seguinte exemplo. O presidente está exercendo suas atribuições normalmente, e aí o vice-presidente vem a falecer. Então não estou nem falando de impedimento, eu estou falando de vacância mesmo. Então tá lá o presidente ocupando a função de presidente, exercendo normalmente as suas atribuições. E aí o vice vem a falecer. Será que alguém vai assumir o cargo de vice-presidente? Não vai, não. Não há, então, gente, substituição nem sucessão do vice, né? Não vai existir. Não há sucessão do vice. Não há. O presidente vai continuar um mandato normalmente sem vice. Sem ter um vice. Então não há que se falar em sucessão do vice-presidente. Então a questão está errada, por isso. Letra C. A letra C é o gabarito. Olha aqui, ó. Atentar contra o exercício dos direitos sociais constitui crime de responsabilidade do presidente. Ok. Letra D. O presidente da República será afastado de suas funções no caso de apresentação de denúncia por crime comum pelo PGR. Errada. A mera apresentação da denúncia pelo PGR não faz com que ele seja afastado. Quando o presidente é afastado das suas funções? Nos crimes comuns, o presidente vai ser afastado após o recebimento da denúncia pelo STF. Então não basta a apresentação da denúncia, né? No crime comum, o presidente é afastado após o recebimento da denúncia pelo STF. E no crime de responsabilidade, ele é afastado após a instauração do processo pelo Senado. Tá? Letra E. Compete ao presidente da República promover os oficiais superiores das Forças Armadas. Errada. Oficiais superiores não. Oficiais generais das Forças Armadas. Vamos lá, vamos em frente.
Em uma situação hipotética, a Câmara dos Deputados, por 2/3 de seus integrantes, admitiu a acusação contra o presidente da República por prática de crime de responsabilidade. Opa, Câmara admitiu a acusação. Ante tal situação, de acordo com a jurisprudência do STF, o afastamento do presidente do exercício do mandato. Letra A, será automático? Não, não vai ser automático, porque o Senado tem que instaurar o processo. Olha a letra B aqui, ó. Dependerá da instauração do processo pelo Senado. É isso mesmo. Essa instauração, ela envolve um novo juízo de admissibilidade, dependente de maioria simples do Senado, né? Letra C está errada, porque não é o STF que processa e julga o presidente por crime de responsabilidade. O STF processa e julga o presidente nos crimes comuns. Letra D, dependerá do resultado do julgamento. Errado. Ele é afastado para que aconteça o julgamento. E letra E, dependerá de decisão específica a esse respeito da presidência da Câmara. Errado. O presidente vai ser afastado quando o Senado instaurar o processo. Vamos lá. Mais uma questão. Caso um processo contra o presidente da República pela prática de crime de responsabilidade fosse instaurado pelo Senado, não seria permitido o exercício do direito de defesa pelo presidente no âmbito da Câmara. Errado, gente. O direito de defesa, ele vai ser permitido em todo o processo de impeachment. Em todo o processo de impeachment tem que ser asseguradas as garantias da ampla defesa e do contraditório. Então, questão errada. Mais uma. Na vigência do seu mandato, o presidente da República goza de imunidades processuais, podendo, por isso, ser processado pela prática de crimes de responsabilidade praticados no exercício de suas funções, mas não pela prática de crimes de infrações penais comuns. Errada. Ele pode sim ser responsabilizado por crimes comuns. Crimes comuns, óbvio, na vigência do mandato ele pode ser responsabilizado por crimes comuns relacionados ao exercício da função. Porque atos estranhos ao exercício da função não geram responsabilização do presidente na vigência do mandato, né? Isso significa impunidade? Não. Significa que depois que ele deixar o mandato, ele pode ser responsabilizado por aqueles crimes comuns que não estavam relacionados ao exercício da função, né? E mais uma. O julgamento pelo Senado Federal de crime de responsabilidade praticado por presidente ou vice-presidente da República constitui ato de conteúdo político. Correto. Razão porque não está sujeito a controle jurisdicional. Errada. Está sujeita a controle jurisdicional, sim. Não está sujeita a controle jurisdicional quanto ao mérito. Quanto ao mérito. Mas o controle jurisdicional quanto aos aspectos formais, processuais, esse é assegurado, sim, né? Então, questão errada também essa daqui. Meus amigos, então vamos encerrando a nossa aula de hoje, né? Terminamos aí também o tema Poder Executivo. Um prazer enorme estar aqui com vocês, discutindo todos esses assuntos. Um grande abraço. Gente, valeu, grande abraço para vocês. Até a próxima. Valeu.